Esperando chegar alguém aqui. Deus dê a graça que chegue, né? Pessoal, o tema da live de antemão é que existe uma questão sobre a tribulação. Se a igreja ela vai passar pela tribulação, se ela vai passar pela tribulação, se ela vai ser arrebatada no meio da tribulação, como alguns falam, se vai ser arrebatada no fim, né? Como eu estou com o propósito de fazer essa live, chegou uma pessoa. Como eu estou com o propósito de fazer essa live, eu vou deixar ela salva aqui, porque a palavra de Deus, ela diz claramente, eu vou provar dentro das escrituras, que é assim que a gente deve fazer. Eu vou provar dentro das escrituras, da palavra de Deus, que a igreja ela vai passar pela tribulação. E vou mostrar dentro da escritura, da própria palavra de Deus, no que é que as pessoas, elas frisam para dizer que a igreja não vai passar pela tribulação dos 7 anos, né? É uma das coisas que eles usam para defender que a igreja não vai passar pela tribulação. Se encontra em 1 Tessalonicenses, que eu já vou abrir aqui para vocês. Eu vou mostrar em que está frisado a defesa dessas pessoas. Os versículos que elas usam, versículos isolados, para poder dizer que a igreja ela vai ser arrebatada antes dos 7 anos. Só que há uma confusão. Alguns dizem que sim, alguns dizem que não. Eu faço essa pergunta para você. Você já procurou na palavra de Deus saber se vai passar ou não? Ou você foi uma pessoa como eu, que quando eu me converti, eu ouvia todos os irmãos, a maioria, dizendo que a igreja ela ia ser arrebatada nos 7 anos. E acreditei a princípio, só que depois, quando eu comecei a ler a palavra de Deus, eu fui vendo que aquilo não era de acordo com a escritura, né? E eu vejo também que é um assunto difícil, que as pessoas, é algo que choca muito até os crentes não querem acreditar que vai passar pela tribulação, embora a igreja de Deus ela seja marcada por martírios, começando ali por Estevão, e assim sucessivamente, com os discípulos de Jesus, como Jesus chega até a dizer a Pedro que tipo de morte ele ia morrer. Mas eu não vou entrar muito nesse assunto, eu vou para a Bíblia, sobre o assunto que a gente está falando. A igreja passa ou não pela tribulação? Eu senti esse desejo de fazer esse vídeo, eu já fiz ele uma vez, vou fazendo novamente, com outros versículos bíblicos também, porque um irmão hoje mandou uma mensagem falando sobre isso. Gabriel, eu não acredito que a igreja vai ser arrebatada antes dos 7 anos. Mas esse pastor mandou esse vídeo para mim. Eu expliquei para ele, eu disse, não, as pessoas precisam saber a verdade. Se você tiver um pouquinho de paciência, você vai ver na palavra o que é que a Bíblia diz. A igreja passa ou não passa pela tribulação? Olha a defesa. Vamos para a defesa dos que defendem. A defesa dos pré-tribulacionistas, que dizem que a igreja vai ser arrebatada antes dos 7 anos, do período da tribulação, do anticristo. Se encontra em 1 Tessalonicenses, a partir do versículo 1, diz assim: Tessalonicenses, eu vou abrir aqui em Colossenses, distração. Aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Aqui está. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Diz assim: Paulo e Silvânio e Timóteo, a igreja tessalonicense em Deus, o Pai nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz, tenhais de Deus nosso Pai, dado nosso Senhor Jesus Cristo. Ao versículo 10, o que é que eles defendem?
e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos. Saber Jesus Cristo, que nos livrará da ira futura. Esse é um dos versículos que eles mais usam para dizer que a igreja não vai passar pela tribulação. Esse aqui, vou ler novamente. 1 Tessalonicenses, versículo 10, capítulo 1, versículo 10. E esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livrará da ira futura. Eles usam esse texto, ira futura, e dizem que essa ira futura está se referindo à tribulação, os 7 anos que a igreja, quer dizer, que o povo da terra vai passar no período da tribulação. Ele diz que essa ira futura que está escrita em 1 Tessalonicenses está se referindo à tribulação, os 7 anos. E o que é a ira futura? Vamos ler aqui Mateus, capítulo 3, para nós entendermos o que é a ira futura. Se é a tribulação, que neles pregam, os 7 anos de tribulação, ou se é outra coisa. Vamos ler Mateus, capítulo 3, versículo 7. Mateus, capítulo 3, versículo 7. Tem vários versículos que falam sobre o que é a ira futura. A própria Bíblia, a própria palavra de Deus explica o que é a ira futura. Mateus capítulo 3, versículo 7. E vendo ele muitos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então João Batista estava batizando. E os saduceus, fariseus que rejeitavam ser batizado por João Batista, ele dizia para aquela multidão há 2000 anos atrás: quem vos ensinou a fugir da ira futura? Certamente que João não está falando dos 7 anos de tribulação que neles pregam, mas está falando de quê? Ele está falando do dia do juízo que Deus designou para julgar os vivos e os mortos. Se você ver outras passagens, você vai ver que o dia da ira não é a tribulação, mas sim é o dia que Deus designou para julgar os vivos e os mortos. Eu peguei apenas 2 para mostrar para você não ser enganado. Olha o que está escrito aqui em Romanos, no capítulo 2, para frisar mais ainda. Romanos capítulo 2, versículo 3, para você entender o que é a ira futura, se é os 7 anos da tribulação ou se é o dia do juízo de Deus. Diz assim: e tu, ó homem, que julga os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-os tu, escapará ao juízo de Deus? Ou despreza tu as riquezas da tua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua natureza e teu coração impertinente, entesoura ira para ti no dia da ira, da manifestação do juízo de Deus. Então ele está dizendo aqui, qual é o dia? O dia da ira é o quê? No dia da ira, da manifestação do juízo de Deus. Ele está dizendo, o dia da ira vai ser no dia do juízo de Deus. O versículo 6 diz: o qual recompensará cada um segundo suas obras. Já está ficando claro que é o dia do juízo. O dia da ira não é os 7 anos da tribulação, mas o dia do juízo. A saber, a vida eterna aos que com perseverança fazem bem, procurando glória e honra e incorrupção. Fica mais claro ainda porque ele fala no versículo 7 da vida eterna. A saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram a glória e honra e incorrupção. O dia da ira de Deus é o dia que Deus destinou para julgar os vivos e os mortos. Não como eles pregam, dizem para você que o dia da ira vai ser os 7 anos de tribulação. E uma das coisas que eles usam para defender é outro versículo que eles acham muito forte para defender que a igreja vai passar, que a igreja não vai passar pela tribulação. Vamos ver aqui.
Apocalipse 3. Apocalipse 3, a partir do versículo 7. Diz assim, preste atenção. Como guardaste a palavra da minha paciência, Jesus falando, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venham sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. O que vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então eles usam esse versículo 10 aqui. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Tem duas maneiras de você interpretar esse texto. Duas maneiras. A primeira maneira é você acreditar que esse texto foi escrito para a igreja de Filadélfia, como está aqui no texto. E a segunda maneira é você acreditar que vai ser para a igreja que vai ser arrebatada no último dia. Se você fizer uma exegese bíblica, você vai ver claramente que está se referindo à igreja de Filadélfia. Mas vamos descartar essa possibilidade. Vamos dizer que é para a igreja dos últimos dias. É para a suposta igreja que vai ser arrebatada. Vamos dizer que é para ela. O que é que o texto está dizendo? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Se esse texto está se referindo à igreja que vai ficar para os últimos dias, não está dizendo arrebatar. Está dizendo guardar. Vou te guardar da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Há uma diferença muito grande em guardar e arrebatar. Mesmo que esse texto fosse verdade, que estivesse falando da igreja dos últimos dias, não está dizendo que vai arrebatar, está dizendo que vai guardar. Agora vamos à explicação de Mateus capítulo 24. Vamos ver o que Mateus capítulo 24 está dizendo, porque há confusão na cabeça das pessoas. As pessoas se confundem por algumas passagens. Mateus 24, versículo 36 em diante. Preste atenção na palavra de Deus, veja o que diz. Porém, naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Então Jesus já começa dizendo o dia que ele vai voltar. Ele está falando do dia que ele vai voltar. Ele está dizendo, nem eu sei, nem os anjos, mas sim só o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ele está falando de que de novo? Da vinda do Filho do Homem. Vai ser assim, na vinda dele. Porquanto assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Novamente ele diz, na minha vinda vai ser assim. Aí ele entra na parte do arrebatamento, o suposto arrebatamento. Então, estando os dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Quando é que vai ser isso aqui? Você voltar mais um pouquinho, você vai ver. Jesus diz assim, porém naquele dia, hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Ele está falando do último dia. Então a igreja, ela vai ser arrebatada no último dia, que é o dia que nem o próprio Jesus sabe. Aí ele diz mais, então, estando dois no caminho, será levado um e deixado o outro. A igreja, ela vai ser arrebatada no último dia.
Para afirmar isso, para que você tenha absoluta certeza, vamos aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Vamos ver o que está escrito lá. Provando na Bíblia, na palavra de Deus, que a igreja vai passar pela tribulação. É assim que todas as pessoas que defendem o que acredita devem fazer. É abrir a Bíblia e mostrar para as pessoas o que é e o que não é. Primeira Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 em diante. O que é que Paulo está falando? Não quero, porém, irmãos, que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem. Ele está se referindo aos que estão mortos, né? Para que não vos entristeçais como demais, que não tem esperança. Que não tem esperança em quê? Na ressurreição. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, que estão mortos, tu usa dormir, mas está se referindo a morto, Deus o tornará a trazer com ele. Dizei-vos, pois, isto, que pela palavra do Senhor, nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos, não avançaremos aos que estão mortos, aos que dormem. Ele está dizendo, nós, a igreja que ficar viva, ele acreditava que ia ficar viva, até porque ele não sabia o dia nem a hora, como o próprio Jesus disse, nem eu, nem os anjos sabem, só o Pai. Então Paulo acreditava que estaria vivo para a vinda do Senhor. E ele diz assim, dizendo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem, os que estão mortos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele está falando de algo que vai acontecer. Ele começa a contar as coisas pelas ordens. Então ele diz, a primeira coisa que vai acontecer é os que morrerem em Cristo ressuscitar primeiro. Ao versículo 17. Depois nós, quando ele diz nós, ele acreditava que a igreja dele, aos Tessalonicenses, ia ficar para o arrebatamento. Depois, nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. O que é que vem primeiro aqui? A ressurreição dos que morreram em Cristo. E depois, no versículo 17, depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Então, primeiro vem a ressurreição dos que morreram em Jesus Cristo. Depois, o arrebatamento, como está no versículo 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Depois, nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. E quando é que as pessoas que morreram em Cristo vão ressuscitar? Quando é? Olha o que o próprio Jesus fala aqui. João 6, 39 e 40. Você vai saber quando é que as pessoas que morreram em Cristo, elas vão ressuscitar. A vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Então a ressurreição dos que morrem em Jesus Cristo vai ser no último dia. Existem duas ressurreições, a dos que morreram em Cristo e a das almas que se perderam, que morreram sem Jesus. Essas almas vão ser julgadas depois de 1000 anos, só que nós não vamos entrar nesse assunto. Nós estamos falando da primeira ressurreição, que é dos que morreram em Jesus. Versículo 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele e tem a vida eterna, e eu ressuscite no último dia. Então a ressurreição dos que morreram em Jesus Cristo é no último dia. Então Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16,
que os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro e depois nós seremos arrebatados. O arrebatamento é depois da ressurreição das pessoas que morreram em Jesus Cristo, que vão ressuscitar no último dia, como a palavra de Deus está dizendo. Agora vamos para Apocalipse, capítulo 7, para a gente frisar mesmo isso, para que você não tenha dúvida. 7, Apocalipse capítulo 7. Você não pode ter dúvida, não pode ter dúvida. A dúvida não é de Deus. Deus não deixou dúvida para ninguém. Tem coisas que cabem ao homem saber, como a própria palavra de Deus diz, e tem coisas que não cabem, mas isso aqui cabe ao homem saber. E eu estou entrando só na palavra de Deus, porque se você for buscar de onde vem essa origem do pré-tribulacionismo, ela não vem dos cristãos primitivos. Depois, se você quiser, pode dar uma pesquisada. Mas eu estou indo só pela palavra, só pelo que a palavra diz, né? Então, pessoal, aqui, a paz do Senhor, irmão Natanael, Anitta, deixa eu acenar aqui para vocês. Boa noite, a paz do Senhor. Minha tia está aí também na live. Deus abençoe. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Diz assim: depois dessas coisas, olhei, e eis uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Ele está dizendo de quem? Ele está falando de quem? Depois dessas coisas, olhei, eis aí uma multidão, muita gente, a qual ninguém podia contar. Ele está dizendo quem são esses povos, de todas as nações, todas as nacionalidades, e tribos e povos, e língua diferente, de pessoas que falavam língua diferente. Preste atenção nisso. Versículo 10. E clamava com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostravam-se diante do trono, e sobre seus rostos adoravam a Deus, dizendo: amém, louvor, e glória e sabedoria, ação de graças e honra, e poder e força ao nosso Deus, e para todos sempre. Amém. E um dos anciãos me falou dizendo, chegou para João, o ancião, e disse: João, estes que estão vestidos de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Então ele fez uma pergunta a João, e você devia fazer essa pergunta também. Quem é esse povo? De onde vieram? João respondeu e disse: Senhor, tu sabes. João passou para ele: Senhor, o Senhor sabe. Aí ele disse: esses são os que vieram da grande tribulação, que lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo. Aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com sua sombra. Então é um versículo muito claro, que o ancião está dizendo para João: esses de vestidos brancos são que vieram da grande tribulação, lavaram seus vestidos, branquearam no sangue do Cordeiro. E quem são essas pessoas? Voltando lá no início. Uma multidão, qual ninguém podia contar. Gente de toda nacionalidade, tribos e povos e línguas diferentes. Aqui é muito comum, as pessoas que não vão a fundo nesse assunto, elas vão dizer que essas pessoas aqui é o povo de Israel, mas você já pode quebrar, descartar isso aí. Por quê? Porque está falando de multidões, está falando de povos de língua diferente, nacionalidades diferentes, como está no versículo 9. Então não é o povo de Israel, que veio da tribulação. Aí entra outra parte. Eles dizem que são os desviados, que a igreja foi arrebatada, os desviados ficaram na terra, conseguiram se salvar, e esses são os que vieram da grande tribulação. Outros dizem que é o povo do mundo, que se arrependeu ali naquele momento da tribulação e acreditou em Jesus Cristo e foi salvo da marca da besta, do anticristo e do falso profeta. Tem como ser eles? Não, não tem como ser eles. E eu vou lhe mostrar dentro da palavra de Deus
que não tem como ser eles, nem são eles. É a própria igreja de Cristo. Veja o que está escrito. 2 Tessalonicenses capítulo 2. A partir do versículo 2 diz assim: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, se o dia de Cristo já estivesse perto. Ele está dizendo para vocês, para todo mundo. Tessalonicenses, não se mova facilmente. Se aparecer um espírito para você dizendo que o dia que Jesus vai voltar é amanhã, não acrediteis. Se aparecer alguém com outra Bíblia, com outra epístola pregando, dizendo que Jesus vai voltar amanhã, não acrediteis. Ninguém de maneira alguma vos engane, versículo 3. Porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Ele está dizendo, para Jesus se manifestar, para Jesus aparecer, é necessário vir a apostasia, que claramente se vê que é esse tempo que a gente vive hoje, que as pessoas rejeitam a palavra de Deus, vão rejeitar até uma mensagem como essa, porque não agradam a eles, a maioria. Eles querem ser arrebatados e viver no céu de glória, só que ninguém vai para o céu. Né? Vão para Nova Jerusalém, só para complementar. E eles querem ser arrebatados e ir para o céu. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, o tempo que a gente está vivendo da falsa fé. Todo mundo fala de Jesus, as igrejas cantam louvor a Jesus, mas a palavra, a sua essência está diluída. Né? Um evangelho diluído, um evangelho de cal, não é uma parede firme, um evangelho que firma, é um evangelho de cal. Né? E ele está dizendo aqui, ninguém de maneira alguma vos engane, não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o próprio anticristo. Ele está dizendo, para Jesus voltar, descer do céu, é necessário que venha a apostasia, o tempo da falsa fé, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo. Aí ele diz aqui as características do anticristo, ó. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então ele diz, para Jesus voltar, vem a apostasia, depois do filho da perdição, o anticristo, para Jesus aparecer, ele está dizendo aqui. Então, Jesus não aparece no começo da tribulação, nem antes, mas ele aparece depois da apostasia, o tempo que a gente está vivendo, depois o anticristo, aí depois sim ele aparece. Aí dá as características do anticristo, o qual se opõe contra tudo que se chama Deus. João, aí nas suas cartas, ele diz, irmãos, o espírito do anticristo já está na terra. E você pode ver que o espírito do anticristo está na terra por causa das leis anticristãs. Tudo que é contra a palavra de Deus, a vontade de Deus, está se tornando lei. E quem vai contra ela, cadeia, é criminoso. Eu não vou entrar nem no detalhe das leis, mas você que é cristão, você sabe o que é que eu estou falando. Aí Paulo diz a quem? Aos Tessalonicenses, olha o que é que ele diz. Versículo 5. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava com vocês? Então ele está falando de quem? Do anticristo, da aparição de Jesus, e ele está dizendo aos Tessalonicenses. Vocês não se lembram que eu dizia essas coisas quando eu estava presente com vocês? Versículo 6. Agora vós sabeis o que o detém. Então ele está dizendo aos Tessalonicenses. Vocês sabem o que detém o anticristo, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera, somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então eu, você, qualquer outra igreja não sabe o que é que detém o anticristo. E como diz aqui no versículo 7, porque já o ministério da injustiça opera, somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Uns dizem que é o Espírito Santo, outros dizem que é o governo da terra, né? Mas ninguém pode chegar numa conclusão precisa, porque a palavra de Deus não está dizendo. É só uma suposição. Se eu chegar para você e disser assim, não, é o Espírito Santo que está detendo o anticristo, eu estou mentindo, porque a palavra de Deus não diz isso. Se eu chegar para você e disser, é os governos da terra que está detendo o anticristo, eu estou mentindo, porque a palavra de Deus não diz. Mas Paulo está dizendo, vocês, Tessalonicenses, sabem quem é que detém o anticristo, porque quando eu estava presente com vocês, como está no versículo 5 aqui,
Quando eu estava presente com vocês, eu contei a vocês quem é que detém o anticristo. Versículo 8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Então, quando é que Jesus vem? Então será revelado o iníquo, o anticristo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Quando é que o anticristo é destruído? Quando Jesus aparece e o resplendor da vinda de Cristo destrói o anticristo. Aí ele diz mais: esse é cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. O que é que Satanás ele é tão eficaz? Na mentira, né? Jesus disse que ele não se firmou na verdade porque não existia verdade nele. Ele é o pai da mentira. Então a eficácia dele é a mentira. Esse é cuja vinda segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Então o anticristo vem com todo o poder, sinais e prodígios, mas também com mentira. E o que é a mentira? Tudo aquilo que é contra a palavra de Deus já é uma mentira, não é declarada. E com todo o engano de injustiça para os que perecem, para os que se perdem, para os que estão condenados, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Ele está dizendo que o anticristo vem com todos os sinais, prodígios de mentira, com todo engano de injustiça para os que se perdem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E o que é essa verdade? Vamos voltar lá em João, capítulo 17. 17. João 17, Jesus diz assim, ó: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então ele está dizendo que essas pessoas que rejeitaram a verdade, que é a palavra de Deus, elas vão aceitar o governo do anticristo e suas mentiras. Olha o versículo 11. Por isso Deus enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Então o próprio Deus, o que é que vai acontecer aqui? Deus vai enviar o espírito do erro sobre todas as pessoas que são desobedientes à verdade, que é a palavra de Deus, e eles vão acreditar no anticristo, eles vão receber a marca da besta, o número 666, como está dizendo lá em Apocalipse. E o que acontece quando eles aceitam a marca da besta? Eles estão condenados, como está escrito em Apocalipse. Recebeu a marca da besta na fronte ou na mão direita, condenado. Então o próprio Deus vai enviar o espírito do erro sobre todas as pessoas que são desobedientes à verdade, à palavra de Deus. Então essa história de que o desviado é quem vai ficar na terra e vai ser salvo na tribulação, mentira. Essa história de que o povo do mundo é que vai ficar na terra e ser salvo na tribulação, no meio, no final, no começo, mentira, porque eles vão aceitar o espírito, a marca da besta, e vão ser condenados porque o próprio Deus vai enviar o espírito do erro sobre ele. Boa noite, Alisson. Boa noite a todos que estão assistindo aqui. Deus abençoe vocês. O que acontece? Deus vai enviar o espírito do erro sobre as pessoas que são desobedientes à palavra de Deus. Você chegar em qualquer pessoa que vive uma vida dissoluta no mundo, distante da vontade de Deus, como a gente é um país catequizado pela Igreja Católica, a maioria das pessoas que hoje vivem distante de Deus, quando eu digo distante da sua palavra, de fazer o que está escrito na palavra, vivem distante da palavra de Deus, e se você perguntar para ela se elas vão aceitar o número da besta, elas dizem que não. Elas dizem que não. Só que o que a palavra de Deus diz? Que Deus vai enviar o espírito do erro sobre as pessoas que é desobediente à verdade, para que crie a mentira e receba a marca da besta e seja condenado. Olha o que está escrito em Apocalipse 13. Vou ler do começo para você entender melhor, porque o texto é muito claro. Não é que nem o texto de Apocalipse, capítulo 3,
Versículo 17, que é algo que a pessoa acha. Não, mas esse texto é claro aqui. É Apocalipse 13. Olha o que é que diz. Eu, João, me pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre seus 10 chifres, 10 diademas. Sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, seus pés como as de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o poder, e o seu trono, e o grande poderio. Quando ele diz aqui que a besta tinha os pés de urso, não significa que a besta ela vai aparecer que nem um urso, não. Ele está dizendo que a besta vai ter força como um urso, ele compara como um urso, que era um animal forte daquela época. Porque se o urso desse uma patada numa pessoa, era capaz de matar. Então o anticristo ele vai vir um reino muito forte, muito poderoso sobre a terra, que é o reino dele. E com boca de leão. Por que com boca de leão? Porque devora. A boca do leão devora tudo. E o dragão, que é o diabo, deu o seu poder, o seu trono e a grandeza do seu poderio. E viu das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que é o diabo. É nessa era que a gente está entrando do satanismo, né? Hoje em dia tem série de Lucifer, tem seriado de Lucifer, tem um monte de coisa, Netflix, sobrenatural, tudo. Eu tava vendo um seriado aí, só para complementar aqui para vocês. Eu tava vendo um seriado e nele, 2 homens, sei lá quem é o nome, eu tava vendo assim o vídeo. E esses 2 homens, ele recebeu o poder do diabo por um dia. E eles começaram a andar no meio do povo, do mundo, das pessoas, e chegaram a uma conclusão de que o diabo era um ser bonzinho, e de que realmente as pessoas é que era má, perversa. Mas o que é isso? A televisão, a mídia está adaptando você para a era do satanismo. Para você adorar o diabo, para você adorar o dragão. E ser condenado. Eles não vão dizer condenado, né? Por isso que há tanto seriado de Lucifer, Lucifer bonzinho, cara legal. Mentira, viu? Assassino. Pai da mentira, enganador. E viu de suas cabeças como ferida de morte, sua chaga mortal foi curada, a da besta. E toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão, que é o diabo, que deu à besta seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia, e deu-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo, dos que habitam no céu. Versículo 7 de Apocalipse 13. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencer, e deu-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. A palavra de Deus é clara. Os santos, que é o povo de Deus separado, santo separado, Deus deu poder lá do céu, deu poder a eles. Para quê? Para o anticristo vencer os santos. Eles vão vencer a igreja de Deus. Está escrito lá em Daniel no capítulo 8, que eu não quero entrar muito nesse assunto, só para frisar aqui para vocês, que Daniel viu um cordeiro. O cordeiro fazia tudo o que queria, vencia e prevalecia. E de repente apareceu um bode. E o bode foi, chifrou o cordeiro, e o cordeiro perdeu. Quem é o cordeiro? A igreja de Deus. Quem é o bode? Espírito do diabo, o próprio anticristo. Os que os satanistas adoram tanto o bode. Eles sabem, estão mais ligados que muito cristão aí. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencer. Ele deu-lhe poder sobre toda tribo, nação e língua. E as pessoas que não aceitar a marca da besta vão ser mortas. Vão ser degoladas, né? E essas não são pessoas do mundo, como eu já mostrei na Bíblia para você, nem são os desviados. Para complementar essa passagem, eu vou aqui no Salmo 110. Tem que mostrar na Bíblia.
Olha o que o Salmo 110 diz. Salmo profético. Diz assim, ó. Eu vou explicar porque é que eu estou lendo esse salmo para você. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha o inimigo por os cabelos de teus pés. De quem que esse Salmo 110 está falando? De Deus e de Jesus Cristo. Então ele está dizendo assim, ó. Disse Deus a Jesus Cristo: assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por os cabelos dos teus pés. Então o salmista está dizendo que Deus chamou Jesus Cristo para sentar à direita dele, e até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos cabelos dos teus pés. Então Jesus Cristo está sentado à direita de Deus, esperando o próprio Deus colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés. Você não acredita nessa passagem? Olha o que Mateus está dizendo. Mateus 22, 41. E estando reunidos, os fariseus interrogaram a Cristo Jesus, dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? E eles disseram: de Davi. Jesus perguntou aos fariseus: o Cristo que vai vir, o Messias, Salvador do mundo, de quem que ele é filho? Os fariseus disseram: de Davi. Disse Jesus: como é filho de Davi, se em espírito lhe chama Senhor, dizendo... Jesus vai citar o Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por cabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chamou o Senhor, como é seu filho? Então Jesus está afirmando que o Salmo 110 está falando dele e de Deus, né? E que ele está sentado à direita de Deus até que Deus ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Olha o testemunho de Estevão em Atos, no capítulo 7, versículo 55. Quando estava sendo apedrejado ali, ele olhou para o céu e teve essa visão. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Jesus está onde? À direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, taparam seus ouvidos e arremessaram unânimes contra ele. Então Estevão, quando estava morrendo ali, ele olhou para o céu e já viu Jesus à direita de Deus. E Jesus está fazendo o que lá? Esperando Deus colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Pois bem, já que você entende isso agora, vamos aqui em 1 Coríntios. 1 Coríntios 15, versículo 22, diz assim: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo é as primícias, Cristo foi o primeiro da ressurreição. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim. O fim vem quando? Depois que Cristo ressuscitar os seus, na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregue o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império, toda potestade e força. Ao versículo 25 de 1 Coríntios, capítulo 15, diz assim, ó, olha o que é que diz. Porque convém, é conveniente que reine até que haja posto todos os seus inimigos debaixo de seus pés. Então está dizendo, para que Jesus saia da direita de Deus, para que Jesus volte para julgar os vivos e os mortos, é necessário, convém, vou ler como está escrito aqui, porque convém que reine até que haja posto todos os seus inimigos debaixo de seus pés. Então para ele vir, é necessário que todos os inimigos dele, o diabo, o Satanás, a morte, Deus coloque debaixo de seus pés. Quando é que Jesus Cristo vai sair do seu trono? Quando Deus fizer isso. Olha mais para frente. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então Jesus, ele está à direita de Deus. Convém ele estar lá.
E ele só sai de lá quando Deus colocar todos os seus inimigos debaixo de seus pés. E qual é o último inimigo a ser derrotado? A morte. Vou fazer uma pergunta para você. Vai ter morte no começo da tribulação? Se você for olhar em Apocalipse, vai. Vai ter morte no meio da tribulação? Se você for olhar em Apocalipse, vai. Então Jesus não vem no meio da tribulação. Vai ter morte no finalzinho da tribulação? Vai. Então Jesus Cristo não vem no finalzinho da tribulação. Mas ele vem apenas no final, quando tiver aniquilado todos os seus adversários. E o último adversário a ser aniquilado é a morte. É isso, irmãos, vocês que ficaram aí. Espero que Deus abençoe a cada um, né? A gente tem que estar mostrando na palavra de Deus a verdade, não está baseado no achismo. Eu estava pensando já em pregar essa live, porque as pessoas, em relação a esse assunto, até mesmo os cristãos, são muito cegos e necessitam ver a luz da palavra. O que eu preguei aqui foi a luz da palavra, não foi baseado no achismo, mas foi na luz da palavra. Deus possa abençoar cada vida que vem escutar essa vida e fiquem com Deus